Shalom, igreja do avivamento. Quantos aqui são apaixonados pelo Senhor Jesus? Não tem nada melhor do que a presença dele para nós. A presença dele é completa. Um dia desse eu dobrei meu joelho, eu tinha tanta coisa para falar com o Senhor. Eu tinha tanta coisa para falar. Eu precisava de tanta coisa. Eu tinha tanta coisa para pedir. Nada material, mas a minha necessidade. A necessidade que gritava dentro de mim era muito grande. Eram muitas coisas. Eu me derramei diante do Senhor. E eu escutei a doce voz do Espírito Santo dizendo para mim assim: tudo que você precisa sou eu. Tudo que você precisa sou eu. E eu posso suspirar e dizer que o Senhor é suficiente para mim. Nós podemos ter tantas coisas, nós podemos conseguir tantas coisas, e sem a presença do Senhor nada tem sentido e nada vale. Mas quando o Senhor vive em nós, quando nós temos noção do valor da presença dEle, nós ficamos assim apaixonados pelo nome dEle. Nós desejamos o perfume da presença dEle, porque nada é mais importante para nós. Então eu quero que você se sinta no melhor lugar dessa terra, na presença do amado noivo. Aplauda Jesus e joga um beijo para ele depois, vai. Te amo, Jesus. Aleluia. Vamos orar, queridos. Espírito Santo de Deus, queremos ouvir, Senhor, a Tua voz cada dia mais em nossos corações. Queremos ouvir agora pela Tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Abre o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos compreender, Senhor, os mistérios da Tua palavra. Nos vivifica, nos fortalece, meu Deus, pois entendemos, ó Pai, que precisamos de maturidade para conquistar, precisamos de maturidade, meu Deus, para vencer, precisamos de maturidade, meu Pai, para chegar à estatura do varão perfeito, à estatura de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu Deus, amadureça-nos na Tua palavra, iluminando, meu Pai, o nosso homem interior, para que possamos entender, compreender os mistérios da cruz, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queridos amados. Mas eu quero dar a você os parabéns, porque você está aqui para começar um novo tempo na sua vida. Meu Deus, eu estou dizendo que vai começar um novo tempo na sua vida. Amém, igreja? Mas abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 18. Obrigado, Beto. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler também o 19, que diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Queridos, para compreendermos quem somos nós em Cristo Jesus, o que representamos nessa terra e o que é a igreja, nós precisamos
nos reportar o momento que a palavra foi escrita, quando Jesus falou, a entender a geografia, entender o tempo, a estação, a cultura, para compreendermos um pouco. Eu quero estudar um pouco com vocês aqui, antes de passar a outros versículos, para entendermos para que fomos constituídos igreja. E nós somos uma igreja em células, nós não somos uma igreja que fica fechada, somos uma igreja que vai. Então, quando Jesus Cristo, diz a palavra, indo para os lados de Cesareia de Filipe, na Galileia. Cesareia de Filipe é porque 4 anos antes de Cristo, César dividiu, na época, as cidades e deu essa parte para Filipe, um dos seus filhos. E ele, para homenagear o pai, mudou o nome da cidade e botou Cesareia de Filipe, que era dele. Então, era um lugar onde havia uma promiscuidade muito grande, era um lugar que havia muito pecado, era um lugar que havia um templo do deus Pan, que era um deus pagão, e tinha ali uma caverna, onde tinha lá no fundo um lago, uma fonte muito profunda, que eles diziam que ninguém conseguia alcançar o fundo daquela fonte. E também, ao lado desse templo que tinha de Deus Pan, tinha uma fenda que descia muito fundo, e eles diziam que ali era o lugar que era a porta do inferno. Eles chamavam das portas do inferno, que havia uma superstição de que os mortos saíam para se comunicar por aquele lugar. Era uma degradação moral no templo do Deus Pan, porque tinham prostitutas cultuais, tinham coisas que não nos convém nem mencionar, para que não pequemos por causa disso. Mas havia muito pecado, e essa palavra aqui, onde diz portas do inferno, quando Jesus fala para Pedro, a tradução exata é Sheol ou Hades, ou seja, era um lugar onde os mortos, segundo eles, ficavam presos, aprisionados. Então, Jesus primeiro pergunta para eles: quem as pessoas dizem por aí que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Aí eles começam a dizer: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Mas a pergunta que Jesus faz nos leva a refletir, queridos, que Deus é para nós aquilo que nós cremos acerca dele. Deus é para você aquilo que você entende e recebe acerca dele. Então cada pessoa tem a sua visão do tamanho de Deus, do poder de Deus, de quem é o Senhor. Por isso alguns encaram Deus como todo poderoso, o Senhor que me guarda, o Senhor que me protege, o Deus da minha vida, aquele que me redimiu do mal. Contra mim arma forjada não vai prosperar, porque Deus é o meu Senhor. Já outros já tem Deus de uma maneira menor. Deus é o meu Senhor, quem sabe Deus vai ter misericórdia de mim. Às vezes Deus tem misericórdia. Então o seu entendimento de quem é o Senhor define o que Ele é para você, define qual o tamanho do seu Deus, define: mas apóstolo, mas Deus não é o Todo-Poderoso. Claro que é, mas é de acordo com o que eu creio acerca dele, é de acordo com o que eu creio pela sua palavra. Por isso temos entendido que nós temos que absorver conhecimento, ter maturidade e crescer, para conhecer e saber que o Senhor é Deus e não há outro além dele. E eu quero dizer que Ele vai fazer coisas grandes e firmes no nosso meio. Deus vai fazer, diga amém. Mas eu estou passando por isso só para poder te posicionar a chegar no lugar em que Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro. Jesus olha para o discípulo mais inconstante que ele tinha, aquele que um dia estava firme, outro dia estava fraco, aquele que um dia estava fervoroso, no outro dia estava frio. Pedro era assim. Pedro um dia disse: vamos morrer com ele. No outro dia ele negou e disse: eu nem conheço esse homem. Até Pedro se converter de verdade. E isso é bom de ouvir, queridos, porque Pedro era o quê? Diga, apóstolo. Mas ele não era convertido.
Jesus disse para ele: Pedro, quando você se converter, Pedro, vá à frente dos seus irmãos para a Galileia, porque eu me encontro com vocês lá. Então, queridos, nós somos, todos nós, eu, você, sem distinção, somos pessoas que estão em crescimento, em transformação. Nós vamos adquirindo graça sobre graça, conhecimento sobre conhecimento. Por isso temos que ter paciência com cada pessoa, porque às vezes você já cresceu mais do que ele, ou às vezes você ainda está desse tamanho, a sua fé ainda é um pouco menor. Aí Jesus chega para Pedro e diz: agora eu quero dizer que você é Pedro. Aí entra a palavra profética, que nós temos que liberar palavras de vida sobre todos aqueles que estão ao nosso lado. Temos que liberar palavras de vida e não de morte. Temos que dizer: você é uma bênção, você é próspero, você tem graça de Deus, você tem a misericórdia de Deus na sua vida, você é um vencedor, você é firme. Eu quero dizer, você é uma bênção. Você vai criando, mas ainda não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar aqui quando Jesus olha para ele e diz assim: você é Pedro, quer dizer, Petros. E depois Jesus diz: sobre essa pedra, referindo-se a si mesmo, edificarei a minha igreja. Sobre essa rocha, todo aquele que está firmado na rocha, que é Cristo, é a igreja do Senhor. Aí o Senhor vai e diz assim: olha, as portas do inferno, as portas do Sheol não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Diga amém. Fala isso comigo: as portas do inferno contra a igreja. O que nós entendemos quando nós vemos isso? Que perseguições não vão destruir a igreja? Também. Que o inimigo não vai acabar com a igreja? Também. Que nada vai destruir a igreja do Senhor? Também. Mas aqui Jesus fala, depois de falar de um lugar onde estavam os mortos, Jesus fala acerca de um lugar, as portas do inferno, um lugar onde as pessoas viviam aprisionadas, um lugar onde a prostituição imperava, um lugar onde as pessoas não tinham chance de libertação. Às vezes Satanás prende uma pessoa, prende uma casa, prende uma família, prende um bairro, prende uma cidade, e ele bota ferrolhos fortíssimos. Por mais que as pessoas tentem sair daquela prisão, não conseguem. Por mais que as pessoas tentem se libertar, eles voltam para a mesma cadeia emocional e espiritual, porque estão aprisionados. Essas pessoas estão como no Sheol, que a Bíblia fala aqui, fechados pelas portas do inferno. Agora, quem pode fazer alguma coisa? Psicólogos não conseguem libertá-los, psiquiatras não conseguem arrancá-los, porque o mal é espiritual. Eles estão presos, algemados, acorrentados por hostes malignas, por espíritos. Quando você vê um lugar que está tendo muito homicídio, são demônios. Você vê um lugar onde tem muita prostituição, são demônios. Você vai no lugar onde tem muita droga, são demônios, são principados, potestades, dominadores do mal, que atuam nessas regiões, prendendo as pessoas. Agora, quando o Senhor olha para Pedro e diz: vou edificar a minha igreja, e quando eu edificar a minha igreja, as portas do Hades, as portas do inferno, as portas do Sheol não vão prevalecer. É porque a igreja vai poder entrar nas casas e vai arrombar as portas, vai entrar com furor, vai entrar com unção, vai entrar com poder, e nenhuma casa que a igreja entrar, a porta vai ficar trancada, porque não tem porta que prevaleça contra a igreja. A igreja nasceu para vencer. A igreja nasceu para entrar nas casas, irmãos. Quando a igreja para de fazer isso, ela se transforma num clube. E quando nós paramos de fazer isso, nós deixamos de ser igreja. Nós deixamos de ser, ou de cumprir, o chamado e o ide de Jesus.
As portas estão fechando. É tão interessante, é tão lindo, é tão maravilhoso quando a gente ouve que um casal de discípulos, ou um discípulo com outro irmão de governo, ou alguém que abriu a porta e ali começa uma célula e vai para dentro daquela casa, e ali começa a acontecer a libertação. Aí tem um pai de família que era um viciado, que espancava os filhos, que destruía tudo. Aí começa a palavra a entrar, e as portas ali que está trancando aquela alma, elas não vão podendo resistir, porque a igreja chegou. Onde 2 ou 3 estiver reunido, Jesus disse: eu estarei. Então onde se reúne 2 ou 3, a igreja está congregada, e onde a igreja congrega, nada vai resistir. Não há nada mais poderoso na terra, não há instituição mais poderosa na terra do que a igreja do Senhor. Nada é mais poderoso que a igreja. É por isso que Satanás tenta de todas as formas fechar as portas da igreja, parar a igreja, impedir a igreja de avançar. Ele cria atrativos, ele dissemina pecados, ele causa desunião, ele causa racha, porque a intenção de Satanás é tirar o ânimo da igreja. Ele causa feridas, ele semeia pessoas. Em Brasília estava acontecendo um evento, eu falei isso aqui. Plantaram uma bruxa numa igreja. Eu contei parte disso aqui, acho que domingo passado, se não me engano. Plantaram uma bruxa. Ela começou a disseminar. E uma igreja, se não me engano, no Gama, forte, bonita. Uma pessoa colocou escutas nos gabinetes, nos escritórios, se fingiu de membro, se converteu, e colocou escutas e começou a pegar tudo que era coisa de gabinete, de conversa, e começou a disseminar uma confusão do inferno, e mostrar com áudios e passar, e um passava para outro. Resultado, a igreja rachou. Acabou a igreja. Acabou a igreja. O líder pecou. Foi um escândalo muito grande. Uma igreja tão linda. Acabou a igreja. Alguns irmãos começaram a orar. Alguns irmãos disseram assim: não, vamos parar não. Não vamos parar não. Vamos permanecer. Vamos continuar orando. Vamos permanecer firmes. Uns poucos irmãos, com dor no coração, com lágrimas nos olhos, chorando por ver o ataque frontal que aquela igreja recebeu. Pensaram: acabou. Aí começou a acender uma fagulha. As reuniões de oração começaram a ter um mover de Deus, ainda que com poucas pessoas. E um ano, aquela igreja estava maior do que quando Satanás atacou ela. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós não podemos desistir, igreja. Nós temos a autoridade dada pelo nome de Jesus para entrar nos becos valados, nos lugares onde Satanás faz ali um quartel, ali onde ele faz uma fortaleza. Eu quero dizer que a igreja tem poder para orar e demover as fortalezas, destruir, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19. Deixa eu achar aqui. Eu acho que não passei por rapaz ali, mas já achou. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito.
o qual também foi e pregou aos espíritos na prisão. Na prisão. Ou seja, quando Cristo disse que as portas do inferno não prevaleciam, e que eles acreditavam que ali era a porta do inferno, ali era o Hades, ali era o Sheol, Jesus, quando foi crucificado e morto, ele não ficou vagando, ele foi lá no Hades, ele foi no Sheol, ele foi no inferno, pregou aos espíritos que estavam na prisão, e a Bíblia diz, e levou preso à prisão, levou cativo o cativeiro, para que não tivesse nada que pudesse impedir a igreja, nada que pudesse parar. Gente, quando a igreja ora, os céus se movem. Por isso o Senhor disse, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Ninguém consegue segurar a igreja. Em Apocalipse 1,18, o Senhor Jesus disse assim, eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno. O diabo é tão derrotado que nem a chave da casa dele ele tem mais. Jesus tomou. Agora vejam, Atos 16, 31. Dezesseis. Espera aí, deixa eu só confirmar aqui. Mas é Atos 16 sim, só não sei se é o 31, porque eu não quero colocar o óculos. Ah, tá aqui. Foi lá do 19 em diante. Gente, tudo que o diabo faz para tentar destruir a igreja redunda em glória para o nome de Jesus, porque a igreja se levanta. A igreja é um exército de cordeiros. Mas como, apóstolo? Um exército de cordeiro? Cordeiro não sabe lutar, cordeiro não sabe guerrear, mas é um exército de cordeiros liderado pelo leão. Pois Jesus disse assim, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Você já viu isso? Cordeiro para o meio de lobos, isso é suicídio, irmãos. Se não tivesse o Senhor por trás. Você não tem que ser lobo, você tem que continuar sendo cordeiro, porque o leão da tribo de Judá é que é o Senhor da igreja. A igreja não tem que ter medo. Você não tem que ter medo de entrar numa casa, você não tem que ter medo de entrar num bairro, você não tem que ter medo de traficante, você não tem que ter medo de assaltante, você não tem que ter medo de macumba, você não tem que ter medo de bruxaria, você não tem que ter medo de feitiçaria, você não tem que ter medo de veneno, você não tem que ter medo de nada, porque mesmo sendo cordeiro, quem está sobre nós é o leão da tribo de Judá, e ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Paulo, depois de uma libertação, foi preso, porque sendo igreja, foi açoitado, foram presos, mas não tem cativeiro, porque a igreja orava, e quando a igreja ora, Deus enviou um terremoto, lá no versículo 25, diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus. O que eles faziam, irmão? Digo, oravam. O que eles faziam? Igreja? A oração é a maior arma que a igreja tem, e a segunda maior arma é o louvor. Quando você aprende a orar e louvar a Deus, mesmo na adversidade, os céus se movem a seu favor. É por isso que nós temos armas poderosas. Claro, temos a palavra, tem que ser disseminada. A palavra é a espada, ela que vai trazer a vitória, a libertação. Mas eu quero falar de coisas que você pode fazer além disso, que é orar. Quando você ora, você se transforma no mundo espiritual. Ei, tudo pode até estar dando errado, se você decidir orar e confiar. Meu querido, você é igreja.
Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos criados para ser derrotados. Nós não fomos criados, não há derrota, não há, ainda que morramos, não é derrota. Não é derrota. A igreja ora, Paulo e Silas começam a orar, e onde 2 ou 3 estiver reunido, Jesus disse: eu vou estar no meio. Eles fazem um culto na prisão. As portas do inferno não resistem quando a igreja começa a cultuar. É por isso que eu digo: vamos entrar nas casas e arrancar os cativos de lá. Vamos tirar os oprimidos, vamos libertar os cativos. Porque a igreja orando, ela move os céus. Não precisa abrir Atos 12, Pedro na prisão, a igreja orava. Quando a igreja começa a orar, começa a acontecer um mover sobrenatural. Herodes manda matar Tiago, irmão de João. Viu que isso agradou, porque isso agrada o inferno. Aquele que faz o mal para a igreja, ou qualquer coisa que pensa, vai agradar o inferno, sempre vai agradar o inferno. Sempre. Mas a igreja renasce. Diga: a igreja renasce. Por quê? Porque a igreja é forte, irmãos. A igreja é forte. Quem pensa que destrói a igreja está muito enganado, porque se sobrar 1 ou 2 que começar a orar, Deus começa a fazer tudo de novo, e o avivamento vem. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que o avivamento virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa, virá sobre a sua família. Não haverá porta que vai resistir. Quando você abrir a sua boca e juntamente com outra pessoa começar a orar, 2 da terra, liga na terra, Deus vai ligar nos céus. Milagres vão acontecer, porque nós fomos enviados para isso. Se é com você mesmo, dê um aplauso ao Senhor, faz alguma coisa. No livro de Lucas, capítulo 10, diz que Jesus enviou, na tradução mais correta, de 72. Essa Bíblia aqui já diz 70, mas foram 72. Não sei ainda porquê. Parece 12 grupos de 6 ou 6 grupos de 12. Tudo dá 72. Mas depois disso designou o Senhor outros 72 e os enviou. Diga: de 2 em 2. Por que tem que ir de 2 em 2? Porque a Bíblia diz lá: se um estiver em pé, sustenta o outro. Não pode sozinho, porque tem que haver a conexão ou a concordância na oração. A oração de concordância, queridos, ela opera sinais, porque liga na terra e ligado nos céus. Por isso o Senhor disse: vão de 2 em 2, ninguém vá sozinho. E ele disse: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mande trabalhadores. Não levem bolsa nem alforje, não se preocupe com nada. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo. Diga: antes de tudo. Tem pessoas que não atentam para isso. Não atenta para isso. Igreja, ouça. Princípios, direções têm que ser guardadas. Jesus assim: quando vocês forem entrar numa casa, digam antes de tudo. Diz o quê? Paz seja nessa casa. Não é boa tarde, não é boa noite, não é oi fulano, tudo bem? Como você está? Não, porque quando você chega, já disse, você entrou num território e você espiritualizou, você liberou uma palavra para repreender logo a guerra. Você já libera uma palavra que se tiver um filho de paz, a paz já vai repousar sobre ele. Você já está mostrando que quem está chegando é a igreja. Você já está mostrando que se tem demônios ali, vai ter que se sujeitar, porque não está chegando o vizinho, não está chegando o parente, não está chegando o amigo. Você vai como igreja do Senhor, e como igreja chega numa casa e diz: paz seja nessa casa. Toda vez que eu vou fazer a reunião, a célula, toca a campainha que abre, eu digo: paz seja nessa casa. Aí lá de dentro: amém. Aí eu digo: boa tarde,
né? Aí abraço, cumprimento, mas a primeira coisa, ao entrar numa casa, é dizer: paz seja nessa casa. Sabe por quê, queridos? É o que o mundo mais precisa hoje, é de paz. Se você puder perguntar a uma pessoa, na hora assim: o que você está precisando? Ah, estou precisando de dinheiro. Ah, estou precisando de uma cura. Mas se perguntar: e paz? Ah, eu prefiro a paz. Porque o mundo vive em guerra, em angústia. E nós somos os promotores da paz, porque somos a igreja. Nós somos a igreja. O Senhor disse: indo, chegar e dizendo: paz seja nessa casa. Paz seja nessa casa. Aí diz: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver a paz, volta. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiver. Digo que o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrar numa cidade e ali vou receber, também faça a mesma coisa. O versículo 9 diz assim: curai. Por favor, está aí no telão aí, ó. Para um pouquinho, Júnior. Muda a música para ver se melhora para acordar. Vocês estão aí? Vocês estão vivos? Toca essa aí mesmo, para poder ver se a igreja... Deixa eu falar. Quando você chegar numa casa, diga: paz seja. Se tiver um enfermo, se tiver um doente, você vai fazer o quê? Deus está dizendo: chega numa casa, determina a vossa paz. E se tiver ali algum doente, cura os enfermos que nela houver. E diga a eles: é chegado o reino de Deus. Porque onde a igreja chega, tem que entrar o reino. Onde a igreja chega, tem que entrar o poder. Onde a igreja chega, tem que entrar o milagre. E vai acabar esse negócio de célula que se reúne só para cantar ou para liberar uma palavra e nada mais. Deus vai começar a operar milagres, sinais, maravilhas, porque os enfermos vão ser curados. Ele diz: curai. Ah, não só a cura não. Se Jesus dissesse assim, ó: curai os enfermos, libertai os oprimidos, ia faltar. Ele diz: é chegado, diga, o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é justiça e paz. Ei, psiu, vai começar um avivamento nas casas onde você se reunir. Você não vai precisar fazer força não, porque a gente pensa às vezes que: ah, meu Deus, eu tenho que conseguir isso. Não, não. O Senhor diz: determina primeiro, paz seja nessa casa. Depois, tem alguém doente aí? Se tem, nós vamos orar. Ei, Jesus. Tem gente aqui que vai ver tanta coisa maravilhosa acontecer nas células. Vai acontecer, porque a igreja foi criada para isso, para sair. E ele diz: curai os enfermos e anunciais: é chegado o reino de Deus. Ah, queridos, coitados daqueles que não vos receberem. Ai daqueles que o Senhor diz que não vos receberem. Haverá menos rigor, o verso 12, para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não receber, para aquela casa que não receber. E eles foram de casa em casa, de dois em dois, entrando nas casas. Eles não tinham experiência, o batismo com o Espírito Santo não tinha acontecido ainda, a igreja ainda não tinha sido totalmente estabelecida, porque Cristo não havia ainda sido crucificado. Mas quando eles foram, no verso 17, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. E Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, mas eu dei autoridade a vocês para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vai causar danos a vocês.
igreja que vai tomar essa terra. Ele diz: nada, absolutamente nada vai causar dano a vocês. Diga: nada. Fale mais forte: nada causará dano à minha vida, à minha família. Sabe por que tem gente que tem medo de entrar numa casa onde tem demônios, onde tem doença? Ele diz: não, depois eu volto, essas coisas me acompanham, vai lá para casa comigo. O ambiente é carregado, eu não estou preparado não, eu não estou pronto não. Isso é coisa para os pastores. Jesus falou: vai de 2 em 2, faça do jeito que eu estou falando. Chega na casa, diga o quê? Paz seja nessa casa. Se tiver um doente, um endemoniado, liberta ele. Depois que vocês libertarem, pregue. Então primeiro determina a paz, depois ora, depois prega. Ou faça o que tem que ser feito, pregue a palavra, diga: é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E depois eles: não se preocupa não, porque nada vai causar dano a vocês, nada. E Jesus diz assim: absolutamente nada. Porém, isso é bom? Claro que é. Vocês estão felizes? Estamos, Senhor. Fica mais feliz porque o nome de vocês está escrito nos céus, porque vocês são a igreja, vocês foram chamados, vocês foram comissionados e vocês aceitaram o chamado, vocês aceitaram o ID. Então fica mais alegre, porque o seu nome está escrito lá na glória. O Senhor conhece cada um dos seus filhos. Nós somos a igreja. Oh, meu Deus. A igreja já foi tão saqueada, atacada, confrontada, abatida. Roma tentou destruir a igreja. Entrou heresia, entrou pecado, a igreja esfriou. Alguns crentes se levantaram, eles começaram a matar os crentes. Se você vê alguns filmes, é o nome da Rosa, meu bem? É o nome da Rosa, né? Em nome de Deus. Você vai saber o que é Roma. Você vai saber o que é a igreja católica e o que ela fez para destruir os crentes. Pode pesquisar que tem no YouTube: em nome da Rosa e em nome de Deus. Pesquisa para você ver os absurdos. Essa igreja foi de todas as formas atacada, assim como Hitler atacou Israel, atacou os judeus em todo canto, queria matá-los. Assim como queria exterminar da face da terra e Deus não permitiu. A igreja foi atacada, dizimada na nossa nação. Mas eu quero te dizer que a igreja é indestrutível. Essa igreja não morre, essa igreja não acaba, essa igreja não para. E hoje nós estamos tomando posse do que o Senhor disse para nós: somos a igreja e vamos vencer. Eu quero saber se tem a igreja aqui dentro hoje, se tem crente aqui hoje para dizer para o diabo: eu sou a igreja. Você pode ser fraco, sim, ainda, por enquanto. Você pode se sentir enfraquecido, incapaz, mas não subestime o Deus que você serve. Ele diz: eu sou com vocês todos os dias, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês em lugar algum. Nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Nós vamos tomar essa terra para o Senhor. Oh, meu Deus, eu já vejo pessoas entrando nas casas. Eu já vejo pessoas que vai chegar na casa e dizer: você quer que eu ore pela sua família? Nós estamos com um propósito na igreja de passar 12 semanas orando na casa que abrir as portas. Tem gente que você vai, que já foi até líder de célula,
e hoje não lidera mais nem para si próprio. Vai dizer, você quer reabrir minha célula? Você vai dizer, não. Quero saber se você quer que eu ore aqui, eu e o irmão aqui, ou eu e a irmã, minha esposa, passar aqui 12 semanas orando na sua casa. Só 12 semanas. Depois de 12 semanas acabou. Você fica à vontade. Você vai ver o mover de Deus entrar na sua casa, porque a igreja vai orar para isso. A casa que te receber, você diga: paz seja nessa casa. Se tiver doente, eles serão curados. E anunciais o reino de Deus. O reino de Deus. Se não te receber, vai embora. O Senhor diz assim: vai ter menos rigor para olha que Sodoma e Gomorra foi queimada a fogo, vivos. Desceu fogo do céu. Deus está dizendo: vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra naquele dia do que para aqueles que rejeitarem a igreja. Igreja, nós vamos expulsar o diabo da nossa geografia. Nós vamos expulsar o inferno. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Já disseram que isso aqui é área vermelha. Já disseram que isso aqui é núcleo de comando não sei do que. Eu quero dizer que esse bairro, essa cidade será conhecida como Yahvé Shammah. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Onde a igreja se tornou forte, porque somos a igreja. Fica de pé, por favor. Oh, Deus. Se põe de pé, igreja. Se põe de pé como um valente soldado. Nós vamos orar agora. Vamos orar por essa cidade. Vamos orar por esse estado. Vamos orar por essa nação. Vamos determinar. Essa nação será conhecida como nação do Senhor, nação do Evangelho, nação que conhece o seu Deus. Tem algum crente aqui disposto a orar comigo? Mas eu não quero essa oração de chamar gatinho, não. Não. Você vai orar mesmo. Você vai orar como igreja. Você vai ordenar a Satanás que bata em retirada. Bata em retirada da célula. Bata em retirada da casa. Bata em retirada da cidade. Bata em retirada do estado. Bata em retirada da nação. Oh, meu Deus. Eu vou contar até 3. Você vai invocar o nome do Senhor. O nome dele é hebraico, Yeshua, 3 vezes. Eu vou contar até 3. Você vai gritar: Yeshua, Yeshua, Yeshua. E depois você vai começar a orar. Se você quiser sair do seu lugar para marchar, você faça isso. Porque hoje é a abertura do congresso de células, a abertura do congresso da igreja, que vai entrar nas casas, que vai entrar nos lares, que vai entrar nos becos valados, onde tem portas do inferno trancando as pessoas. Essa igreja, poderosa pelo nome de Jesus, vai tomar posse e vai arrancar os cativos de lá. 1, 2, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos autoridade no teu nome aqui nessa noite, para quebrar as fortalezas do inferno. A tua palavra diz, meu Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que vive, a igreja que ora, a igreja que clama. Pois o Senhor disse: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Ah, meu Deus, o Senhor prometeu que nos daria os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. E nós oramos nessa hora, onde tem uma porta do inferno nessa cidade, onde tem uma porta do inferno nesse estado. Meu Deus, nós queremos a libertação dessa nação. Queremos, meu Deus, o poder do Senhor aqui, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Age, meu Deus, age nesse lugar, age nesse lugar, age nesse lugar. Marcha, igreja,
Em nome de Jesus Cristo, todo espírito maldito, bata em retirada, bata em retirada. Demônios que fazem as pessoas ficarem presas nas drogas, na prostituição, na lascívia, no lesbianismo, no homossexualismo. Demônios que prendem as pessoas nas garras do inferno. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja te ordenando, bata em retirada, solta nossos discípulos, solta nossas casas, solta as células, solta essa cidade, solta essa nação. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra o principado da corrupção, caia por terra o principado da idolatria, caia por terra agora, em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, nós chamamos a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Essa cidade é do Senhor, essa nação pertence ao Senhor, nossa casa pertence ao Senhor, nossa família pertence ao Senhor, e o diabo não vai roubar, o diabo não vai tomar. Em nome de Jesus Cristo, que venham os frutos do Espírito, que venham os milagres de Deus. Cada casa será alcançada, cada casa será visitada, cada casa será cheia da glória de Deus. Nós vamos viver a glória do Senhor em cada lar. Opera, meu Deus, manda anjos aqui, meu Pai. Começa a quebrar fortalezas, traz libertação, traz cura, traz libertação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. De casa em casa, meu Deus, de casa em casa, até a última casa, em nome de Jesus. Diga comigo, igreja: todo espírito do inferno, diga, bata em retirada, bata em retirada. Mais uma vez, bata em retirada. Diga, em nome de Jesus Cristo, sai. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Agora dê um gado de júbilo. Oh, sim, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da tua vida? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, aquele que é, que em breve virá, é o nosso Senhor, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, aquele que era, aquele que é, que em breve virá para nos buscar, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ore calabachure canta. Ele é o Rei, para que entre o Rei da Glória, abra o seu coração, para que entre o Rei, para trazer renovação, abra o coração, e as portas do inferno não prevalecerão contra você e contra mim, que somos a igreja do Senhor, se preparando para ir morar no céu, e preparando
quando toda a nossa casa para esse encontro especial. Queremos nos encontrar com o Rei da Glória. O Rei da Glória está aqui. O Rei da Glória se encontra aqui. Ele é o nosso Senhor Jesus. Quem é? Quem é? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Toda a igreja declara: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei, Ele é o Rei. Forte aplauso ao Senhor.